Saúde, educação, religião e um dia a dia que mistura a agitação do centro da cidade ao clima mais pacato. É dia de dirigir até a região sudeste da cidade de Marau para conhecer mais um loteamento tradicional. Eu sou João Pedro Tartari e a nossa parada de hoje é o bairro Rigo. O bairro Rigo começou a ser loteado em 1960. O espaço que hoje forma este loteamento pertencia a Luiz Rigo, que inclusive cede o nome para o bairro. O terreno era utilizado como pastagem para o gado do frigorífico Borella. Com o loteamento, imigraram da zona rural uma grande quantidade de moradores que passaram a trabalhar como autônomos ou no que viria a se tornar a BRF. Essa tendência segue até os dias de hoje. Eu tenho 44 anos de bairro Rigo. Eu tenho 33 anos de BRF. Então eu todo dia me desloco daqui do bairro Rigo lá para Santa Rita. E saio da Santa Rita, venho para casa às 3 da tarde e eu tenho um trabalho paralelo que é lá na Constante Fuga. Então a minha residência é no bairro Rigo, mas eu fico praticamente 15 horas fora do bairro. E daí quando estou em casa, estou dormindo, em casa propriamente dito é 2, 3 horas por dia. Seja por ser a residência de trabalhadores da indústria ou pela proximidade com a região central de Marau, o bairro tem setores e horários de grande movimento. As ruas Antônio Pedro Rigo e Governador Ernesto Dornelles, que marcam a fronteira curiosa entre o Rigo e o centro, têm grande fluxo em horários de pico. Esses, claro, não são os únicos limites do loteamento. Ele ainda conta com a rua Luiz Berton, que é a sua divisa com o bairro Alberto Borella. Esta ponte aqui sobre o rio Marau marca a fronteira entre o bairro Rigo e os vizinhos Vila Verde e Primavera. Além destas, são outras duas que separam o bairro de um outro vizinho, o Santa Isabel. Para nós, assim, não tem muita distinção, é da Rigo, é da Santa Isabel, é da Facchini, não. As diretorias são compostas por elementos dos 3 bairros. Nós temos o grupo de ministros da Eucaristia, que são dos 3 bairros. A turma da catequese, as catequistas, que são 8 ou 9 catequistas, a gente junta todos eles para formar, né? E ninguém trabalha, não, eu trabalho porque eu sou da... Não. Vamos trabalhar aqui, mas é ligado aos 3, aos 2 bairros. Hoje, na verdade, tem um dizer, no bairro Rigo, mas no bairro Rigo é um apelido, porque aqui, na verdade, não é bairro Rigo. Sempre quando a gente menciona nas festas, na igreja, é bairro Rigo, Santa Isabel e loteamento Facchini. Então, bairro Rigo por quê? Porque o salão está construído aqui. E, na verdade, se tornou aquele apelido lá do bairro Rigo. Talvez porque começou também, né, por aqui. Então, fica na mente das pessoas de que foi aqui, foi na Rigo. A praça do bairro também tem o nome de um dos integrantes da família Rigo. Amabile Marozin Rigo era esposa de Antônio Pedro Rigo e mãe de Luiz Rigo, responsável por lotear o espaço. A praça é uma das mais antigas da cidade, tendo recebido celebrações da comunidade católica desde os anos 70. A atual estrutura, mais tradicional que a de praças de outros bairros, foi construída no final da década, beirando o início dos anos 80. A gente sabe que ela também passou por um processo de revitalização e hoje ela é uma praça que ela acolhe não só as crianças, mas as famílias, né? Seguidamente se passa por aí, porque é um trajeto que eu faço
para ir ao CTG, para ir ao Parque de Rodeios e outros lugares, e a gente percebe que a praça é muito utilizada, tanto na parte esportiva quanto nos brinquedos, como uma área de lazer para as famílias que tomam o seu chimarrão, a sua pipoca. Então, os bairros que têm esses espaços de convivência, eles acabam sendo e se tornando um meio de convivência melhor e mais bem aproveitado quando se há um investimento e uma preocupação da administração como um todo. A Secretaria de Educação tem uma forte presença no bairro. São 2 escolas e outros muitos serviços relacionados à pasta. Nós temos hoje a Escola de Ensino Fundamental Higino Coelho Portela, nós temos a Escola de Educação Infantil Toca do Coelho e também nós temos o SEJA, que atua juntamente com a Escola Higino Coelho Portela. É um bairro muito acolhedor, como eu já falei, e para Amaral, como uma cidade educadora, ter um bairro que cuida da escola e das crianças que nela frequentam é motivo, com certeza, de muita alegria. Todos os investimentos que foram feitos em pavimentação, iluminação, eles agregam para uma vida, para uma qualidade de vida melhor das pessoas que moram nesta comunidade. É um bairro também muito próximo ao Parque de Rodeios, ao projeto ABB Comunidade, onde várias crianças e adolescentes que frequentam essas escolas também participam. Então, ele acaba sendo um bairro de fácil acesso a outros projetos que estão em torno dele. A Escola Higino Coelho Portela é uma das maiores do município, com cerca de 300 alunos. A EMF tem mais de 20 anos de existência e leva o nome de alguém muito especial para a comunidade do bairro Rigo. A escola teve sua fundação em 10/12/1999, né? Ela leva o nome do seu Higino Coelho Portela, que já havia falecido nesta data, né? E ele tinha um envolvimento nesta região especificamente do bairro. Ele trabalhou por muito tempo no Centro Social Urbano, né? E após o seu falecimento, eles acabaram denominando a escola com o nome dele. A diretora Gisele está no cargo há cerca de 1 ano, mas o que era um trabalho se tornou uma missão de proteger o legado da família. A minha trajetória na educação já é um pouco longa, né? Eu passei por outras direções em outras escolas e acabei vindo para cá, né? Como eu havia te dito antes, assim, para mim, né, é o vô Higino, né? O seu Higino é avô do meu marido, né? Então eu tive a convivência com ele. Então é muito especial estar aqui. O compromisso é muito maior em estar aqui, fazer as coisas acontecerem, que ele funcione e que seja bom para todo mundo. Então é um desafio maior, né? Não é só estar na direção de uma escola, é estar na direção de uma escola que leva o nome do vô Higino, carinhosamente como eu chamo ele, né? Por ter convivido com ele um bom tempo. A EMF se destaca pelo atendimento de alunos PCD. A nossa escola recebe muitos alunos de inclusão, tá? Esses alunos chegam para nós, são incluídos nas turmas, a grande maioria deles possuem monitores para atendimento, né? E a gente trabalha muito com inclusão, porque a escola tem, por histórico, receber alunos incluídos. Nós chamamos de sala do AE, tá? Que é a sala de atendimento especializado. Quem é que vai para essa sala? Os alunos que têm necessidades ou dificuldade de aprendizagem. Na metade da semana é a prof do AE, que a gente chama, né? Que utiliza, que é a Josi. E quinta e sexta é o nosso psicopedagogo, que faz todos os atendimentos, acompanhamentos. O que tem lá, né? É uma sala diferente, onde tem jogos, onde eles conseguem fazer atividades diferenciadas para desenvolver, né? Para que eles consigam perceber e desenvolver algumas habilidades que em sala de aula talvez fique um pouquinho mais difícil. Nós circulamos pela escola e fica visível o acolhimento dos alunos. O que vocês estavam fazendo agora? Assistiu. Série? Qual filme? Qual série que era? O que vocês acharam? Legal. E por que vocês acham que a prof pegou Todo Mundo Odeia o Chris? Não sei, tipo, é de escola pra nós aprender essas coisas. Ou é o primeiro episódio que vocês assistiram?
vestiram era do quê? Era que ele ia vender biscoitos para daí primeiro ele, porque era biscoito roubado. Não, estavam achando que era biscoito roubado. O que o Cris tinha feito de errado? Ele tava roubado. Deixa eu falar. Não, ele disse que o biscoito era biscoito, só que tipo ele tava falando que era roubado porque ele só comprava roubado. O que o Cris fez? Que daí ele viu o cara falando que tio. A educação também se manifesta na forma da Associação de Pais e Amigos da Brigada Mirim. A Pabrim é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes, ensinando a disciplina com base no funcionamento da Brigada Militar. A Secretaria Paroquial ela deu a primeira sala para começar o projeto porque não tinha condições de pagar aluguel, então não tinha gerência da prefeitura, não tinha recurso. Aí então os freis capuchinhos que abriram as portas para o projeto a início. Não teria lugar mais abençoado para começar, né? E daí ficou ali 1 ano e após isso, daí então se fez necessário um CNPJ, onde entrou a associação, para passar recursos e a prefeitura assumiu o projeto então em 2011, sendo que até 2020 daí ficou aqui na Ângela Borella e depois passou para cá, onde saiu a escola do EJA e passou o projeto. A princípio 20 anos de comodato para o projeto e depois se prorroga por mais 20 em comodato, né? Se tem um plano de ação das atividades, no caso de 2023, que é feito pela assistente social e de baseado na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, vem os assuntos que a gente vai tratar em sala de aula. Aí é sobre meio ambiente, violência doméstica, trânsito, família, valores, disciplina, ordem, educação. E uma coisa importante que a gente tem, não é só do portão para dentro que a gente avalia o aluno. A gente vai na escola onde ele estuda e vê o comportamento dele fora do projeto também. Não sendo adequado com as regras do projeto, a gente chama pai, chama mãe, conversa para tentar corrigir. Então, os que estão aqui, eles têm que ser bem regrados. E os alunos têm um gosto pelas atividades. Vai fazer 7 anos que eu estou no projeto esse ano. E, bom, o projeto me abriu muitas portas. Hoje eu estudo no Gabriel Taborim por conta do projeto, que eu ganhei uma bolsa no ano passado. E eu gosto muito de estar aqui porque é um projeto que eu acho incrível, que me ajuda bastante em muitas coisas. Com as crianças, a gente fala bastante sobre o meio ambiente e o trânsito. Já com os maiores, o assunto sobre as drogas também é bastante importante, já porque a gente já sabe muito como é que está o mundo agora lá fora, né? E a forma de acesso no projeto, primeiro critério é estar estudando, escola pública municipal, escola pública estadual, preenchendo esses alunos e sobrando vagas, aí se abre para as escolas particulares. Eles têm que fazer no mínimo 2 oficinas por semana para eles poderem incluir no projeto da brigada. A maioria deles fazem 3 até, então sobra uma tarde ou uma manhã, que é sempre no turno inverso aqui. Então seria quase que uma parceria com a ABB em virtude do transporte, que é o mesmo utilizado. A praça não é o único espaço público do loteamento. Aqui ao final da rua Governador Ernesto Dornelles há uma série de serviços ligados à educação e à saúde. O CAPS ele é um serviço que ele é ofertado para todo o município, né? Aqui é um ponto estratégico. O nosso CAPS é um CAPS tipo 1, que trabalha com dependência química, transtorno mental. E aqui no bairro em especial a gente teve um acolhimento de toda a população e nós nos sentimos parte do bairro, né? Tanto nessa acolhida
como também para os pacientes, né, e para o serviço que a gente oferece. O Centro de Atendimento Psicossocial presta um importante papel para a saúde psicológica da comunidade e do município. O sistema é integrado, né? É tudo monitorado pelo computador. Então, se o médico atendeu lá no São José e o paciente veio por encaminhamento ou veio voluntariamente, e a partir do momento que ele dá o nome aqui, que a gente faz o acolhimento, a gente tem acesso ao histórico dele, né? E isso é bem importante para nós. Assim como eles, no SF, eles têm acesso ao mesmo sistema e às vezes eles nem sabem que o paciente veio aqui ou procurou, ou enfim. Então, ter o sistema digitalizado, tudo integrado, é muito importante para todos nós. Eu acho que o município ganha muito com isso. Pedro, eu acho que uma coisa que a gente precisa pontuar é que assim, o CAPS é um serviço especializado que na verdade tem uma proposta de tratar esse paciente dentro da sua necessidade daquele momento, e uma das propostas que o CAPS tem é a reinserção social desses pacientes, para que eles possam ter autonomia, estabilizar seu quadro, ter autonomia e poder prosseguir com as suas atividades, né? Os pacientes que tratam aqui no CAPS, após estabilizar seus momentos de crise e as suas demandas, eles retomam a vida, e essa é a proposta do serviço, né? Estabilizar o quadro, acompanhar o paciente para que ele possa se inserir novamente na sociedade. Isso, retoma estudos, retoma o trabalho, convívio social. O espaço ainda atua com grupos de acolhimento. O CAPS tem duas modalidades, que são os grupos abertos, né? Os grupos de dependência química são grupos abertos. O grupo da segunda-feira pela manhã, das 8h30 às 9h30, a gente estende esse convite para familiares de dependentes químicos. Então é um grupo que as pessoas podem se dirigir ao CAPS. O CAPS está de portas abertas. Nós temos o grupo para adolescentes com essa demanda de dependência química na segunda tarde, é um grupo aberto. Nós temos uma oferta de grupo para dependência em álcool na quarta de manhã, que é um grupo aberto. E nós temos os grupos que ele tem uma necessidade de ter um conhecimento prévio, uma indicação prévia, que são grupos que têm abrangência, são grupos terapêuticos e algumas oficinas terapêuticas que ele tem que ter inicialmente um acolhimento, um direcionamento dessa demanda para esses grupos. Então ele necessita primeiro de um acolhimento, um olhar da equipe técnica para ser direcionado para qual grupo aquela pessoa, aquele paciente necessita naquele momento. Então, esses grupos fechados, que são o grupo de mulheres, é o grupo de transtorno mental, que tem no CAPS, que é para pacientes que têm um comprometimento maior, que necessitam de um acompanhamento mais intensivo. Esses grupos, eles necessitam desse primeiro acolhimento para a gente poder fazer esse direcionamento, né, e proporcionar para esse paciente um grupo direcionado, né, que produza mais saúde mental para ele. E é bom que tu fizesse essa pergunta, porque às vezes até o SF, o agente de saúde evidencia, eu gostaria tanto de participar, né? Mas aí não é assim chegar e vir participar de um grupo nosso, né? É um pouquinho diferente esse trabalho, mas a gente sabe que nos SFs existem grupos também, o CRAS tem grupos, né? Então, algumas outras pessoas podem ser inseridas nesses outros grupos. Então, por isso que é importante essa comunicação interrede, né, entre as redes, os SFs e as outras unidades, para que a gente saiba, olha, você não pode ser inserido nesse grupo, a gente não vai dizer isso para ele, né? Olha, você não pode, né? Quem sabe esse grupo seria melhor, para melhor a gente colocar essa pessoa. Então, se a gente sabe que tem um grupo bom que está fluindo lá no CAPS, no CRAS, desculpe, e essa pessoa ela não se identifica com o trabalho que está sendo feito aqui, mas ela tem esse desejo, a gente auxilia ela e expõe esses trabalhos, né? Então a gente está aqui na rua Governador Ernesto Dornelles. Nós também podemos passar informações pelo telefone 31 75 09 34. E o CAPS, não só para os grupos, a gente está à disposição não só para o bairro Rigo, né, que é uma comunidade que a gente está inserida, mas para todo o município a gente está à disposição com portas abertas.
Então, assim, é um serviço que precisa ser divulgado e que as pessoas se sintam, né, acolhidas pelo nosso serviço, né? Se você souber de alguém que precisa, está passando por um momento difícil, não está bem, em questão tanto da dependência quanto de algum transtorno importante que está comprometendo para a vida, nós estamos à disposição, que nos procurem, né? A gente é um serviço de apoio, é um serviço especializado e nós estamos, a equipe técnica está disponível para isso. É isso aí. Ao lado do CAPS fica a EMEI Toca do Coelhinho, que atende crianças nos anos iniciais. O espaço tem playground e uma equipe animada que atende as crianças do bairro Rigo e vizinhos. Do outro lado do centro psicológico está o Centro Social Urbano. A estratégia de saúde da família atende apenas o setor leste do bairro Rigo, se espalhando por outros 8 loteamentos. Um deles, inclusive, o Santa Isabel. A proximidade entre os dois bairros se dá inclusive no aspecto religioso. A igreja localizada no Rigo anteriormente pertencia apenas a Nossa Senhora da Salete, padroeira da comunidade. O Frei Luiz Turra e o Frei Afonso Costela, que eram vigários então da época, isso por volta de 80, os anos 80 por aí, eles buscaram uma verba na Alemanha, parece que era que vinha aquela verba, né? E eles conseguiram uma verba para a construção aqui. E a partir disso, então, se pensou no nome que se daria. E quem deu o nome para a santa foi o Frei Costela, Nossa Senhora da Salete. Quem doou a imagem de Nossa Senhora da Salete foi a dona Angelina Rodigueri, que morava aqui, que hoje ela você deu o nome lá para o bairro Angelina Rodigueri, né? Mas ela era daqui. Então, foi nesse processo, assim, primeiro chegou Nossa Senhora da Salete e aí depois Santa Isabel ficou... Exatamente, a partir do momento em que o bairro foi crescendo, surgiu Santa Isabel e eles não tinham igreja e eles vinham aqui, então acho que teve assim um acordo, né, de que permaneceriam aqui, mas que então se colocaria, como chamaram de Santa Isabel o bairro, se colocaria uma padroeira também do bairro deles. Então existem hoje as duas santas na mesma igreja, que se celebra Nossa Senhora da Salete agora no dia 10, a festa de Nossa Senhora da Salete, e no dia 12 de novembro se faz a festa da Santa Isabel. Ela se transformou em um oratório compartilhado entre as duas santas com a expansão do bairro Santa Isabel e do loteamento Facchini. Atualmente, a diretoria se divide entre os bairros e entre as padroeiras. Então a gente concilia os bairros e incluiu-se depois o loteamento Facchini, porque ele ficava lá do outro lado e ele não tinha para onde, então ficou incluído não. Trabalho, saúde, educação e fraternidade. Esses são só alguns aspectos que o bairro Rigo tem a nos mostrar em seus mais de 63 anos de história. Mas por hoje é só. Fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual o próximo bairro e até a próxima!